Oi, crianças, tudo bem? Iremos agora começar a nossa aula, certo? Vamos dar continuidade às frações equivalentes, certo? Mas hoje nós vamos estudar comparando frações, certo? É uma continuidade das frações equivalentes, tá bom? Mas antes, vamos começar a nossa aula, tá certo? Resolvendo, né, os exercícios da tarefa de casa, tá bom? Vamos fazer as nossas correções da tarefa de casa. Coloquem aí a FA de vocês na página 59. Essa paginazinha aqui. Aqui tem que ter o nome de vocês e aqui a data que vocês realizaram atividades. Vamos lá para a primeira questão. Ana e Gabriela estavam representando frações em uma linha. Porém, o cachorro de Anne comeu uma parte da folha que ela estava usando para a representação. Observe o pedaço da folha que sobrou. Qual é a linha maior? Temos aqui a Anne e a Gabriela. A linha maior é a da Gabriela, certo? Ó, aqui a partezinha da Gabriela é a linha maior. Por quê? Porque, ó, para a Gabriela vai ter que ser pintado 3 vezes. E para a Anne vai ser pintado 2 vezes. Então, é mais fácil o quê? A da Gabriela, certo? Ser a maior, tá bom? Na segunda questão, temos aqui os retângulos, certo? E ele pergunta qual é a fração que faz parte do retângulo, que representa o retângulo, olha, 1/10, 1 sobre 10. Por quê? Porque uma parte, cada parte dessa daqui vai representar, certo? 1. Então, é 1 sobre 10, tá bom? 10 porque tem 10 partes aqui, ó, certo? Temos agora a terceira questão. Divida as partes em sextos e oitavos. Você vai partir aqui a primeira em 6 partes iguais, lembrando, hein? E embaixo você vai partir em 8 partes iguais também. Que número é maior? 1/10, 1/8 ou 1/6? Lógico que é 1/6 que é maior. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui é 1/10, aqui é 1/6 e aqui é 1/8, certo? Então, 1/6 é maior, certo? Quanto menor a quantidade de partes, maior ela é. Quanto menor aqui a quantidade, maior ela se torna, tá certo? E agora nós vamos para a página 60, quarta questão. Marque as frações na reta numérica. Temos aqui a reta numérica e você vai colocar as frações aqui. Olha só, 4/9, a primeira, 1/2, que é a metade, tá dizendo, ó, metade da reta, 3/6 e 2/3, certo? Vocês vão colocar desse jeitinho aqui na reta numérica. Temos aqui o de baixo, 2/5, 5/10, 7/10 e 4/5. Certo? Desse mesmo jeitinho aqui na reta numérica. E temos agora a quinta questão. Observe as marcas que você fez na atividade anterior, ó, e responda. A. Que relação há entre essas frações? 1/2, 3/6 e 5/10. Elas são equivalentes, tá bom? B. Coloque todas as frações em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. 2/5, 4/9, 1/2 vai ser igual a 3/6, que é igual a 5/10, 2/3, 7/10 e 4/5. Coloquem aqui na ordem crescente. E a sexta e última questão, ela é pessoal, certo? Eu vou dar aqui algumas para vocês, tá bom? Mas ela é pessoal. Escreva 2 frações equivalentes. A 2/6 pode ser 4/12 e 1/3. Tia, eu posso fazer aquele outro jeito que a senhora ensinou? Pode, tem problema nenhum.
A B, 3 oitavos, vai ficar 6 16avos e 9 24avos, tá bom? Pode fazer daquele jeitinho que a tia também ensinou. Temos 7 décimos, vai ser 14 20avos e 70 centésimos, tá bom? Não é obrigado vocês colocarem esses mesmos números que a tia colocou aqui. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, tá bom? Lembrando que tem que ser frações equivalentes. Terminamos aqui as nossas correções. Agora vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. Agora, crianças, no livro de vocês, no LV2, certo? Vocês vão colocar na página 106, tá certo? Nós iremos estudar agora comparações de frações, tá bom? Tia, o que são comparações de frações? Comparações de frações é quando é maior, quando é menor, quando é igual às frações, tá bom? Vamos lá, na página 106 diz o seguinte, acompanha aí no livro de vocês. Vimos que é possível comparar frações olhando para sua representação, mas também podemos estabelecer uma regra para a comparação. Vamos lá, vamos para a primeira regra. Frações com o mesmo denominador. Tia, o que é o denominador? Denominador é aquele número de baixo, certo? Da fração, ok? Então, a primeira regra é quando embaixo os denominadores forem iguais, certo? O maior vai ser o maior número em cima, certo? Ó, no caso aqui eu tenho 1/3 e 2/3. Qual é a fração que é maior? 2/3. Então, a abertura, sempre a abertura, ó, do lado do maior. E a ponta para o lado do menor. Então, eu posso dizer que 2/3 é maior do que 1/3. Por quê? Os dois denominadores aqui embaixo são iguais. Quando eles são iguais, você vai olhar só para cima quem é o maior número. No caso aqui, o maior número é o número 2. Então, eu posso dizer que 2/3 é maior que 1/3. Tá certo? A segunda regra. A segunda regra diz o seguinte. Frações com um numerador, com o mesmo numerador. Agora aqui, numerador é o número de cima, certo? Aqui de cima, ó. Quando os numeradores, os dois de cima forem iguais, eu tenho que olhar para baixo, para o denominador. Quando eu olhar para baixo, o maior número vai ser o menor, ou seja, é o contrário do outro, tá certo? É o contrário, certo? Então, no caso aqui, eu tenho 2/5 e 2/3. Eu posso dizer que 2/3 é maior do que 2/5, porque os numeradores de cima são iguais, só que embaixo o 3 é menor do que 5. Quando embaixo for menor, certo? Ele é o número maior, é o contrário, tá certo? Pronto. Sabendo dessas duas regrinhas, vamos fazer o nosso primeiro exercício da página 106, onde tem mão na massa. Vocês vão colocar maior, menor ou igual, certo? Vamos olhar aqui as frações, vamos analisar cada uma dessas frações. Vou colocar aqui o lápis, pronto. Vamos lá. Eu tenho 1/4 e 3/4. Embaixo, os denominadores são iguais. Quando eles são iguais, eu tenho que olhar para cima, certo? O maior número é o 3. Então, eu posso dizer que 3/4 é maior do que 1/4, certo? Olha só, a abertura para o lado do maior. Vamos agora para o B. O B diz o seguinte, eu tenho 1/2 e 1/5. Em cima, os numeradores são o quê? São iguais. Quando eles são iguais, em cima, o maior é o menor de baixo. O menor é o número 2. Então, eu posso dizer que 1/2 é maior que 1/5, certo? Olha só, a abertura para o lado do maior. Vamos ver agora o item C. No item C diz o seguinte, 2/8 e 8/2.
certo? Nem o numerador em cima são iguais e nem o denominador embaixo são iguais, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui nesse caso dessa fração? Então, crianças, como é que a gente vai saber? Primeiro, eu vou dividir o 2 por 8, certo? Ó, 2 dividido por 8, tá bom? O 2 não dá para dividir por 8. O que é que eu faço? Eu pego um 0 e coloco aqui perto do 2 para ficar 20. E um 0 e uma vírgula na caixa. Eu já expliquei isso aqui para vocês, certo? Tabuada do 8 próximo de 20 é o 2, porque 8 vezes 2 é 16. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 4, certo? Então, aqui, 0,2. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o 8 e dividir por 2. É o de cima. Quando eu tenho uma fração, eu tenho que dividir o de cima pelo de baixo, certo? Nunca o contrário, hein? 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Então, sobrou 0. Então, eu posso dizer que 8 meio é maior do que 2 oitavos. Por que, tia? Porque o resultado 4 é maior do que 0,2, certo? E este 4 é o resultado da divisão de 8 por 2, certo? Então, a abertura para o lado do maior. E agora, a mesma coisa nesse aqui de baixo. Olha só, eu vou ter, ó, presta atenção. Os dois numeradores são o quê? Iguais, certo? Quando eles são iguais, o maior é o menor de baixo. Quem é o menor? É o 2. Então, eu posso dizer que o meio é maior do que 8, certo? Abertura para o lado do maior. 6, temos agora as representações. As frações podem ser utilizadas para representar partes de várias coisas, como comida, objeto e tempo. Por exemplo, uma hora tem 60 minutos. Um quarto de hora teria quantos minutos? Olha só, um quarto de hora teria 15 minutos, certo? Temos agora na página 107, coloquem na página 107, certo? Eu vou marcar aqui, vocês vão pintar aí na casa de vocês, tá certo? Você vai pintar a quantidade de cada. Eu tenho que pintar 3/4 daqui, ó. 3/4 são 9, você vai pintar 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês vão pintar 9 borboletinhas, tá certo? Porque é 3/4. Na B, você vai pintar 1/5. Você vai pintar só 2 carrinhos, certo? Pinte apenas 2 carrinhos. E o meio é a metade, certo? Vamos ver quantas bolas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se tem 14 bolas, quanto é a metade? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai pintar 7 bolas, tá certo? Dando continuidade, vamos agora para a nossa segunda questão. Escreva as frações indicadas nas representações a seguir. Você vai escrever agora a fração. Vamos lá. Quantos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho... Vou colocar fora, tá? Porque meu quadrado é pequeno. 6. Aí, 7, 8. 6 oitavos. 6 porque tem 6 aqui, ó, no quadradozinho. 8 porque tem 8 aviões no total, tá certo? 6 oitavos. No B, vou contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem um 11 no quadrado
sobre, certo? Vamos ver o restante, 11, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu tenho 22. Bota aqui o 22. 11 porque tem 11 no quadrado e 22 porque tem 22 lápis. 11, 22 avos, certo? Vamos agora para o C. 1, 2, 3, 4. Vou colocar o 4 aqui, certo? 5, 6, 7, 8. E o 8 embaixo. Ai, que esse 8 saiu todo desavesso, gente. Deixa eu ajeitar aqui. 4 oitavos, certo? Pronto, 4 oitavos. Muito bem. Agora nós vamos para a nossa última página, página 108. Temos agora a terceira questão, certo? Na página 108. Diz o seguinte: você irá completar a tabela, certo? Com os dados que estão faltando, tá bom? Ele já fez a primeira, ó. Tem o desenho, aí tem parte colorida 16, que são 16 partes que tá aqui pintadas, e 20 porque tem 20 partes no total, certo? Colocou a fração 16 20avos, tá certo? E agora aqui ele colocou o equivalente aqui, ó, 4 sobre 5, 4 quintos, certo? Agora vocês vão fazer, tia, por que deu 4 quintos? Porque ele pegou 16, certo? E o que foi que ele fez com 16? Ele dividiu por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. 20 dividido por 4 vai dar 5, certo? Então, 4 quintos é equivalente a 16 20avos, certo? Aqui embaixo, que foi que ele fez? Ele deu a fração 6 oitavos, vocês vão fazer uma bola e vão partir essa bola em 8 partes iguais. Tia, eu não sei fazer bola, então você faz quadrados, como esse daqui de baixo, ó, certo? Ó. Ou então, como essa barrazinha aqui, ó, você que sabe, certo? 8 partes, você divide e vai pintar 6, tá bom? Ó. Só 6, que é o numerador de cima. A leitura vai ser, vocês vão colocar a leitura 6 oitavos, certo? 6 oitavos. E vão colocar a fração aqui, tá bom? 3 quartos. Por que 3 quartos? Porque dividiu o 6 por 2, que deu 3, e o 8 por 2, que deu 4, certo? Dividiu por 2. Se em cima eu dividir por 2, embaixo também tem que ser por 2. Então, ficou 3 quartos, a fração equivalente. No de baixo, certo? Tem 3 nonos, tem apenas a leitura, 3 nonos. Você vai escrever a fração 3 sobre 9, vai fazer o quadrado e partir, certo? Em 9 partes, e vai pintar 3, que é o numerador, que é o número 3, certo? A fração equivalente vai ser 9 27avos. Por que 9 27avos? É a fração equivalente daqui, ó. Ele pegou o 3, certo? E multiplicou por 3, que deu 9. Se ele multiplicou o 3 por 3, também multiplicou 9 por 3, que deu 27. 9 27avos. E aqui o de baixo, ele está dividido em 16 partes, só 4 que está pintada. A fração vai ser 4 16avos. E aí você coloca a leitura dela aqui, ó, 4 16avos, certo?
A fração equivalente vai ser 2 oitavos. Por que que vai ser 2 oitavos? Porque ele pegou o 4, certo? E dividiu por 2. Quando ele dividiu 4 por 2, formou 2. E quando ele dividiu 16 por 2, formou o 8. 2 oitavos. E a última tem a fração 2 sétimos. Você faz a leitura, 2 sétimos. Faz o quadrado, divide em 7 partes, certo? E vai pintar pinta duas partes. A fração equivalente vai ser 4 14avos. Por que 4 14avos? Porque ele pegou o 2 e multiplicou por 2, que deu 4. Também pegou o 7 e multiplicou por 2, que deu 14. 4 14avos. Quarta questão. 20 carrinhos representam 1/4 da coleção de Paulo. 20 carrinhos, certo? Vou multiplicar por 4, que vai dar 80. Então, quantos carrinhos Paulo tem ao todo? 80. Tia, por que a senhora multiplicou por 4? Porque 1/4 de 20, certo? Tem que ser multiplicado. Então, alguma coisa não saiu como então vai ser, por favor, 20 mais uma vez. 20 vezes 4, certo? 20 vezes 4, 80. Vamos agora para a nossa última questão, quinta questão. Quando o funcionário sai de férias, ele ganha o salário regular mais 1/3 do salário como gratificação, certo? Cláudio trabalha em uma lanchonete e recebe R$900. Quanto ele recebe gratificação de férias? Tenho que pegar o salário dele, R$900, e vou dividir por 3. Tia, por que a senhora vai dividir por 3? Porque é 1/3, que é 3. Quando você dividir 900 por 3, vai dar 300. Então, ele vai receber 300 de gratificação, tá bom? Certo? Porque você dividiu por 3. Tia, por que por 3? Porque é 1/3. Certo? Porque é 1/3. Esse 3 aqui, ó, vem para cá para a divisão, certo? Por isso que ele vai receber 300 de gratificação. Além dos R$900, que é o salário dele, ele vai receber mais R$300 de gratificação. Antes de encerrarmos a nossa aula, certo? Vamos ver algumas leituras de algumas frações aqui, tá certo? Para vocês fixarem melhor a leitura. Sempre que vocês estão vendo agora frações junto comigo, certo? Eu fico fazendo a leitura da fração, vocês já perceberam, né? Então, vamos ver algumas leituras da fração. A fração, certo? O numerador, eu leio ele normal, certo? Normal como, tia? 1, 2, 3, 5, 7, 10. Eu faço a leitura dele normal, certo? O número de 5. O que muda é o número de baixo, certo? O número de baixo eu vou chamar quinto, certo? Cuidado, o 2, ele tem o nome meio, sempre é meio, certo? O 3 sempre é chamado de terço, tá bom? Esses dois que são diferentes. A partir do 4 vai ser quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Só vai até o nono, tá bom? O 10 eu vou chamar de décimo. E depois do 10, né? Quem é depois do 10, eu vou chamar de avos. Tá bom? 12 avos, 13 avos, 14 avos, 98 avos, 68 avos. Isso se ele for embaixo, tá certo? Vamos ver essas frações aqui, olha só. A primeira fração é 1/2. Eu vou escrever aqui 1
meio, certo? Porque o 2, tá bom? O 2 é chamado de meio. E a leitura de cima é 1. Vamos ver aqui esse aqui de baixo, esse outro aqui, ó. Eu vou chamar de 2 quintos, certo? 2 quintos. A leitura, o de cima, normal, 2, certo? E o de baixo, deixa eu chamar de quintos, tá bom? Vamos ver esse outro aqui. Vai ser 3 oitavos. 3 oitavos, certo? O de cima, a leitura é normal, 3, e oitavos, só mudo de baixo, que eu vou chamar de oitavos, tá bom? Agora vamos para esse daqui, o próximo, aqui do lado. Eu vou ler 5 décimos, certo? 5 décimos, tá certo? O de cima eu leio normal, 5, e embaixo 10 eu vou chamar de décimos. Tia, e se embaixo fosse o 100? Centésimos. E se embaixo fosse o 1000? Milésimos, tá bom? Vamos agora para o próximo. O próximo eu vou ler 7, normal de cima. E o de baixo vou chamar de 23. Opa, que saiu aqui. 23 avos. Por que que eu vou chamar avos? Porque a partir do número 10 eu chamo de avos, certo? E 23 é maior do que 10. Então, é 23 avos. E o próximo, eu vou chamar 10, a leitura normal de cima. E embaixo vai ser 35 avos, certo? 35 avos. Porque o número 35 é maior do que o número 10. Depois, maior do que o número 10, eu vou chamar de avos, certo? Então, eu fiz aqui algumas leituras, né, com vocês, certo? De algumas frações, tá bom? Mais um final da nossa aula, certo? Hoje eu vi um pouquinho mais com vocês, além de comparações de fração, cuidado com a regra. Quando embaixo os denominadores forem iguais, em cima é o maior. Se for o contrário, quando o numerador em cima forem iguais, o de baixo, o maior, vai ser o número menor. É o contrário, tá certo? Vimos essa regra aqui hoje. Fizemos alguns exercícios referente a essa regra, certo? E também, agora no finalzinho, eu realizei com vocês leitura de algumas frações, tá bom? Então, vamos lá. A tarefa de casa de vocês vai ser na FA, páginas 61 e 62, tá bom? Realizem as atividades de vocês, tá certo? Na nossa próxima aula, Ave Maria, hoje eu tô falando errado. Na nossa próxima aula, iremos ver, né, mais alguns conteúdos novos, tá certo? Já vimos frações equivalentes, tá bom? Que pode ser pela multiplicação e pela soma. Vimos hoje também comparações de frações utilizando o sinal maior, menor, certo? E vimos também um pouquinho de leitura de frações, tá bom? Próxima aula vai ser mais um outro conteúdo, tá bom? Outro conteúdo novo. Então, um beijo, um abraço e até as nossas próximas aulas. Tchau!